percepção para decisões importantes. Você pode usar cristais também, como quartzo branco ou ametista, para fortalecer a proteção espiritual. Além, é claro, trabalhe em dupla ou crie alianças que abram os novos caminhos. Essa segundona traz uma energia importante e que você deve aproveitar. A qualquer momento eu volto com mais dicas para você. Vibe News. Notícias, dicas e informações. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 11 horas. A Vibe Mundial apresenta programa Vivi pra Ver. Entrevistas, o céu astrológico, baralho cigano e previsões astrais. Com a jornalista e astróloga Vivi Petersen. Bom dia, boa segunda-feira pra você. Eu sou a Vivi Petersen, sou astróloga e te acompanho até o meio-dia aqui nessa segundona, última segunda-feira do mês de setembro. Seja muito bem-vindo pra você que está nos acompanhando através da 95.7 ou pelo nosso canal do YouTube ou ainda pelo meu Instagram, @ViviAstrológica. Fica o convite aí, se você ainda não me segue, corre lá para acompanhar todos os conteúdos astrológicos, autoconhecimento e muito mais durante a semana. Essa semana estamos nos despedindo, né? A gente começa essa segundona, a gente se despedindo do mês de setembro. Que mês, hein, gente? Que mês! Mês energeticamente muito forte. A gente tem o costume de jogar toda essa bomba de energia, né, pro mês de agosto. Mas esse ano de 2025, o negócio pegou fundo para setembro. Com 2 eclipses, alguns movimentos retrógrados, algumas questõezinhas aí que vieram à tona novamente. E a gente já começa esse mês de outubro, essa semana, daquele jeito que a gente gosta, colocando a casa em ordem. Mês de setembro foi um mês desafiador. Essa semana hoje, né, a gente já começa a nossa semana, o nosso dia com a Lua crescente em Capricórnio. Então essa Lua em Capricórnio, ela traz para todos os signos do zodíaco um empoderamento diante de tudo aquilo que a gente quer, de todos os nossos desejos, os nossos objetivos, tudo aquilo que a gente almeja. Então a gente pode perceber esse começo de semana um pouco mais interiorizado, um pouco mais fechadinho na nossa, um pouco mais racional, eu diria. Tá? Nós tivemos um mês muito emocional, trazendo as coisas muito à tona, tudo muito intenso, tudo muito profundo, tudo muito. Essa é a verdade. E agora a gente começa essa reta final de setembro, esses últimos dias, um pouco mais pé no chão, né? Porque Capricórnio traz pra gente exatamente essa energia de colocarmos os pés no chão, tratarmos as coisas com uma realidade, com uma cabeça um pouco mais madura, mais disciplinadora, vamos dizer assim, pra gente se preparar para uma energia mais ampla, vamos dizer assim, que vai encontrar a gente ali em outubro. Outubro é um mês que a gente vai tratar muito do nosso exterior. E na verdade, vai ser um equilíbrio que a gente vai precisar ter nesse momento. Porque ao mesmo tempo que o mundo externo vai exigir da gente, vai querer, né, algumas energias a mais, a gente vai ter uma predisposição a ficar um pouquinho mais na nossa, a ficar um pouquinho mais cuidando das nossas energias, da nossa espiritualidade, do nosso autoconhecimento. Eu não digo que outubro é um mês muito, vamos dizer assim, 8 ou 80. Nem a gente vai ficar tão fechado e nem as coisas vão ficar tão mais expressivas, mas eu diria sim que há uma energia de equilíbrio. É um momento perfeito para a gente entender como que funciona o nosso mecanismo. Será que a gente tem, ao longo do ano, ao longo da nossa vida, será que a gente está muito para o outro e pouco para a gente? Ou a gente está muito para a gente e pouco para o outro? Essa energia nos acompanha nessa reta final de setembro, começo de outubro, e até mais ou menos meio de outubro, a gente ainda vai ficar nesse equilíbrio entre o mundo lá fora, o mundo externo e o nosso mundo interno.
É exatamente essa energia que o Sol em Libra traz para todos nós. Às vezes a gente tem essa analogia, a gente faz essa analogia de Libra, querendo muito eventos, amigos, pessoas, é a gente cedendo muito. Libra é um dos signos do zodíaco que mais cede em benefício do outro. E para todos os outros signos do zodíaco nesse momento, é o momento do quê? Da gente equilibrar. Por que eu vou, sempre oferecer mais para o outro, sempre dar o meu melhor ao outro, sempre seguir o que o outro fala, em detrimento ao que eu quero de verdade? As coisas que eu almejo de verdade, as coisas que significam melhor para mim. Então, para esse momento agora, para essa semana e até meio de outubro, teremos situações na nossa vida onde a gente vai precisar equilibrar. Lembrando que todas as vezes, seja em qual situação for, a gente cede para o outro, né? Porque a gente não quer magoar, porque a gente não quer que o outro fique triste, porque, às vezes a gente está num hábito tão de vida, sempre cedendo, sempre, colocando panos quentes, sempre se relevando. A gente está tão assim sempre, que todas as vezes que a gente fala sim, querendo dizer não, é o momento exato onde a gente nega a gente mesmo. É onde a gente oferece, a gente cede o nosso poder pessoal sempre que a gente passa pano para uma situação, ou, tá bom, não tem problema, pode ser. Por isso que Libra, só uma curiosidade, Libra tem aquela mania, ou aquela fama de ser extremamente indeciso. É exatamente por isso, porque como é diplomático demais, como não quer, se indispor com ninguém, ele acaba ficando em cima do muro e pendendo às vezes para um lado para o outro, mas nunca decide nada. Então, muito cuidado com os em cima dos muros que às vezes a vida nos coloca. Todas as vezes que a gente quer muito alguma coisa, que a gente deseja no coração alguma coisa, e por medo de magoar, por medo de ver o outro, talvez, numa categoria, numa situação menor que a gente. E eu não tô falando de egoísmo, tá, gente? Isso é autocuidado. Sabe por quê? Porque se você permite que o outro faça o que quiser com você, fale o que quiser, da maneira que quiser com você, ele sempre vai estar em maior vantagem do que a gente. Então, todos esses movimentos astrológicos, tudo isso vem nos trazendo esse empoderamento aos poucos, esses momentos da gente acordar, da gente olhar um pouquinho além do que os olhos podem ver. Tudo isso faz com que a gente lembre todos os dias do porquê que a gente acorda, do porquê que a gente faz o que faz, tem o propósito que tem. Quando a gente fala do equilíbrio entre dar e receber, isso é em tudo na nossa vida. E a Lua estando em Capricórnio hoje, começando a semana com a Lua em Capricórnio, faz da gente ter essa coragem, da gente ir atrás dos nossos ideais. Tudo aquilo que a gente deseja de verdade, tudo aquilo que a gente acredita de verdade, tudo aquilo que a gente faz estando no momento presente, tem mais chances de serem concretizados. E a gente não vai muito longe se a gente estiver num papel, num posicionamento só de dar, oferecer. Existe a balança porque são 2 pesos e 2 medidas. As coisas precisam ter um equilíbrio. Se você que está me ouvindo, se você que está me vendo pelo YouTube ou pelo Instagram, se você está se sentindo cansada nesse momento, se você está sentindo que as coisas estão pesadas demais, se você está sentindo que as coisas elas não estão muito, categoricamente falando, todas as áreas da vida, se você está sentindo que as coisas não estão como deveriam estar, muito provavelmente esse dar e receber está completamente desequilibrado. Você está somente oferecendo, somente dando o seu melhor, somente fazendo para o outro aquilo que você gostaria que fizessem com você. Deixa eu contar um segredo para você. Se você ficar esperando, não vem.
As coisas não acontecem só porque a gente quer que aconteça. A gente tem que fazer um movimento. E o movimento é o quê? Primeiro de tudo, é você se posicionar. É a gente, né? A gente ter uma posição de que eu posso dar, mas até um certo limite. Tudo aquilo que começa a nos incomodar, tudo aquilo que começa, desde questões físicas, até mesmo uma sensação, se você é uma pessoa mais sensível, pode ser uma intuição, né, um insight, alguma coisa, uma sensibilidade a mais, é porque estamos ultrapassando os nossos limites. Seja a gente falando sim para tudo, mesmo querendo dizer não. Seja a gente passando pano para os outros. Seja a gente aceitando situações que não são compatíveis com o que a gente quer no momento. E aí entra muito a questão do merecimento. O que você acha que você merece? Você só aceita na sua vida aquilo que você acha que você merece. Vivi tá uma droga. Relacionamentos ruins, trabalhos ruins, dinheiro que não fica. Exatamente. Isso parte do princípio que é o que você acha que você merece. Não adianta a gente ter na nossa cabeça um plano perfeito, uma ideia de vida maravilhosa. A gente imagina coisas maravilhosas, sendo que chega na ação, na atitude, a gente barra isso. Por quê? Porque a gente aceita menos do que a gente merece. E isso começa, sim, no dar e receber. Porque quando a gente começa a dar muito, oferecer muito, dar o nosso melhor, sempre, em todas as situações, sem receber de volta, sem nos posicionarmos, né, para aquilo que está voltando para a gente, começa aí esse desequilíbrio. Às vezes, na intenção da gente ser aceito, da gente ser aceita, às vezes na intenção da gente querer ser amado, amada, a gente acaba oferecendo tudo do melhor pra gente e nem sempre o outro vai oferecer o melhor que ele tem. E aí aquilo que ele oferece de volta, a gente aceita por medo da falta. Porque a escassez, ela tá tão intrínseca, né? Ela tá tão dentro da gente que a gente às vezes nem consegue distinguir. E hoje, por exemplo, na segunda-feira, última segunda-feira do mês, a Lua está em Capricórnio justamente para nos lembrar de que sim, a gente merece. De que sim, existe merecimento dentro da gente e existe sim o fato de que as coisas são como elas são porque a gente permite. Porque a gente dá poder a isso. A Lua em Capricórnio é uma Lua muito dura. Ela é uma Lua muito fixa, né? Ela é uma Lua muito racional. A Lua, só a título de curiosidade, dentro da astrologia, ela é um símbolo emocional. Ela é um símbolo que fala do nosso passado, das memórias que a gente tem do passado. Ela é um símbolo que fala das nossas águas, né? Das águas que acontecem do nosso corpo. E ela vai falar, sim, do nosso inconsciente. Então, a Lua, ela quer se expressar emocionalmente falando. E num signo como Capricórnio, ele racionaliza todo esse sentir. Ele racionaliza toda essa vontade de pôr para fora emocionalmente falando. Quando a gente sabe equilibrar tudo isso, as coisas ficam mais fáceis no dia a dia. Lembrando que a Lua, ela tem um reflexo diário na nossa vida. Então, não é por acaso, como nada nessa vida é por acaso, que a gente começa a última semana do mês, início do próximo, com uma Lua estando em Capricórnio. Justamente para a gente equilibrar essas emoções. Não reagir emocionalmente muito, demais. Quando a gente vive muito no automático, são as nossas emoções que nos guiam. Quando a gente vive muito no estado de sobrevivência, são as emoções que nos guiam. Então, esse Capricórnio, ele vem para colocar um pouco a gente, pé no chão. Colocar a gente um pouco no modo, vamos trazer objetivo para isso que você quer. Objetivo real, objetivo de verdade. Aquilo que realmente você veio fazer, aquilo que realmente você quer construir na sua vida. E não uma utopia, não uma ilusão, não o mundo do Bob, mundo da Poliana. Você quer, você faz. Essa
é a ordem de uma lua em Capricórnio. Você quer, você faz. Se você for esperar fulaninho, ciclaninho, mãe, pai, filho, marido, namorado, chefe, se você for essa pessoa que vai esperar o melhor momento, as melhores condições, o tempo só passa. Esse tempo, né? O tempo é relativo, segundo a minha opinião. Mas esse tempo que a gente conhece, a gente precisa falar nessa linguagem. O tempo só passa. E nada acontece. E tudo parte do princípio de que o que você acha que você merece. Tudo na sua vida hoje vibra, reina, traz para você situações baseadas no que você acha que você merece. Ah, porque não tá bom. Pessoinha, eu atraí uma pessoa que é indisponível emocionalmente, o meu trabalho não tá legal, o dinheiro não fica. Mais uma vez, essa realidade ela só está acontecendo hoje, aqui agora, porque você criou. Porque você deixou de falar não em algum momento, porque você deixou algumas coisas passarem que não era para passar. Porque você abriu o seu coração, deu muito mais do que recebeu para pessoas que não deveriam receber. Porque você acreditou em alguém lá do seu passado que disse que talvez você não seria bom para uma determinada coisa e aí você foi fazer outra coisa. E isso reverbera até agora. A gente cria a nossa realidade todo santo dia. Os astros apontam caminhos, eles ajudam, eles inclinam, eles trazem soluções. Todas as ferramentas que a gente conhece de energia, elas limpam, elas curam, mas ainda quem decide somos nós. E a vida vai trazendo dia após dia soluções para a gente mudar isso. E nem sempre são dentro de uma facilidade imensa. Nem sempre são de uma forma maravilhosa, completa, fácil, linda, leve. Não. É no desafio diário. É na pessoa que você atrai diariamente. É na situação que acontece diariamente. Todos nós somos personagens, um da vida do outro. Todo mundo que passa na nossa vida é um personagem que está nos trazendo alguma coisa, algum ensinamento nesse momento de vida. Então a lua de hoje, ela nos convida a olhar para a nossa vida de uma forma mais madura. Chegou, acabou aqui esse lance de, porque foi minha mãe lá quando eu tinha 5 anos de idade. Porque isso é um norte da onde a gente deve, talvez, curar. Mas não deve ser a justificativa diária. Acabou. Gente, 2025 está nos ensinando muito sobre as curas da nossa vida e sobre as decisões que a gente tem que tomar diariamente. 2025 está trazendo uma energia de maturidade para tudo aquilo que a gente precisa curar. E não tem sido fácil. Lá no começo do ano eu falei, ano de Júpiter é um ano que, legal, bacaninha, Júpiter é o planeta da prosperidade, é o planeta da boa sorte, todo mundo achando que ia ser uma estrada de tijolinhos amarelos. E não é bem assim, porque Júpiter, ele expande tudo aquilo que a gente vibra, que a gente faz todos os dias. Aí a minha pergunta é, qual é o pensamento que você tem cultivado esse ano? É um pensamento de, oh meu Deus, a vida não dá certo para mim? Ou é um pensamento de, vamos crescer com esta adversidade? Se isso está acontecendo na minha vida de novo, eu preciso parar aqui e prestar atenção o que está acontecendo. Por que eu estou repetindo isso? Por que isso ainda não mudou? É um ano de acorda pra vida. E essa energia nos acompanha até março do ano que vem. Tem tempo para mudar. Vamos mudando aos poucos. Não deixa para fevereiro. Porque brasileiro adora depois do carnaval, né? Eu tenho horror
horror a essa crença. Depois do carnaval. Porque a gente tá chegando num momento agora que o final do ano tá aí. Primeiro final do ano tá aí, aí depois do Réveillon e depois do carnaval. Gente, a vida são todos os dias, todos os dias. Se a gente ficar terceirizando e jogando pra frente e o tempo que a gente conhece está passando. Ele está, tá indo. E a gente tá aqui, caçando borboleta. Lua em Capricórnio é uma lua que fala sobre materialização, segurança de vida, estabilidade, responsabilidade, disciplina. E não é por acaso, novamente, que essa lua está reverberando hoje, começo da semana, da última semana de setembro e início de outubro. Porque a gente precisa, sim, acordar para a nossa vida. Parar de terceirizar. Não adianta a gente querer, sonhar, projetar. Tudo isso é só uma projeção e um desejo, se não tiver ação. Se não tiver o fazer. Tudo isso nos leva ao equilíbrio entre o que eu estou emanando e o que eu estou atraindo. Se eu estou emanando demais, estou atraindo pouco, vamos parar por aqui. Vai doer em alguém? Vai. Mas precisa parar. As pessoas ao nosso redor, elas estão muito acostumadas com a maneira como a gente é. Com a maneira como a gente vibra, né, para elas. A disposição que a gente oferece. E muito provavelmente não é a mesma que eu recebo. E a hora que a gente se posiciona, causa estranhamento. Causa tem alguma coisa aqui. E tudo bem. Porque a maneira como... ao modo que a gente vai melhorando e vai vibrando essa energia e vai subindo essa frequência, outras pessoas vão nos encontrando. Não tenha medo se o seu grupo de amizades, se o seu círculo social está acabando, está mudando. Não tenha medo disso. Nós não somos mais as pessoas de 10, 15 anos atrás. Então, se você estiver fazendo um bom trabalho, eu vou falar uma coisa bem séria. Se você estiver fazendo um bom trabalho, você quer ver se você está fazendo um bom trabalho na sua vida? Veja quem está ao seu redor. Se você estiver um pouco mais sozinho, sozinha, significa que você está fazendo um bom trabalho. Porque as pessoas ao nosso redor, elas têm o máximo de energia para nos oferecer. E que tipo de energia são essas? O ambiente faz a gente. Se você está escolhendo evoluir, um micro momento ali de solidão, de solitude vai te encontrar. Isso é regra. Isso é regra. Isso é essencial. Por quê? Porque vai ser necessário, daqui um pouquinho, outras pessoas chegarem. Outras pessoas fazerem parte desse círculo social da sua vida. Se você terminou um relacionamento, se você saiu do seu emprego, se aquela amizade de 10 anos não está mais presente, ótimo trabalho, sinal que você está evoluindo. Sinal que você está crescendo. E nem sempre todas as pessoas vão te acompanhar. Principalmente quando a gente fala em relacionamento amoroso, tem muito dessa energia, né? Quando a gente atrai uma pessoa para uma relação amorosa, as frequências elas estão batendo naquele momento. São frequências parecidas. A partir do momento que um dos dois começa a evoluir, o outro ele tem essa oportunidade de evoluir junto. Ele tem essa oportunidade de vamos crescer, vamos expandir, porque é para isso que os relacionamentos existem. Para com essa ideia abstrata de, o amor é uma cabana, vamos viver aí. Gente, o amor existe a partir do momento que a gente permite que outras coisas existam também nessa relação. O amor é crescimento. O amor é expansão.
Se você não está com uma outra pessoa para crescer e para aprender e para ensinar, não tem por que estar num relacionamento. Não tem por quê. Só para suprir uma carência, só para suprir uma falta. Você já é um ser completo. Você já é um ser inteiro. E aí você pega esse ser inteiro e vai crescer com outro ser inteiro. Então, se você hoje não tem um relacionamento, ótimo. Utilize esse momento para crescer, para evoluir, para cuidar de você. E aí, no momento certo, outro ser inteiro que estiver vibrando na mesma energia, na mesma frequência, vai te encontrar. Porque é assim que é. O universo não deixa falta. Principalmente para as pessoas que estão focadas no seu crescimento pessoal. O universo não deixa buraco. Não deixa falta. Então, se você está hoje sozinho, sozinha, está sem um relacionamento, terminou uma relação, se mudou alguma coisa no emprego, se mudou alguma coisa nas relações de amizade, ótimo, sinal que você está crescendo. E é isso que a gente finaliza esse mês de setembro, esse mês difícil, esse mês pesado energeticamente. A gente vai começar outubro com essa energia ainda mais em movimento pra gente acordar de uma vez. E é claro que também a gente finaliza o quê? O nosso primeiro bloco. Daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais, eu volto com as previsões do baralho cigano para cada signo. Não saia daí. Rádio Vibe Mundial.